Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Vitor Taveira. Esse é mais o programa Política ES, programa sobre política e poder no Espírito Santo, aqui no Século Diário. Hoje estamos recebendo aqui o professor Amarildo Mendes Lemos, que é doutor em História, né, estudando aí questões políticas, e é professor também do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, Campus Serra. Amarildo, obrigado pela presença, bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Vitor, ao Século Diário, e estamos aí para ver o que a gente pode contribuir com as reflexões sobre a política, sobre o cenário nacional aí. Eu vou começar trazendo aqui o título, né, da tese de doutorado da Amarildo, apresentada ano passado, não é isso? Isso. Que é Entre o Pragmatismo e a Ideologia, o Empresariado Industrial, Coalizão Desenvolvimentista e Governos Petistas, de 2003 a 2016. Quer dizer, você analisou, vamos dizer, esse, entre aspas, primeiro ciclo, né, uma sequência de governos petistas, começa com Lula e termina com o impeachment, né, 2 mandatos do Lula e o impeachment, ou golpe contra Dilma no segundo mandato dela, né, no mandato de reeleição. E aí você traz um olhar muito interessante que a gente queria conversar aqui, que é essa relação desses governos com o empresariado, né, industrial, especialmente. O Brasil vem passando por um período de desindustrialização, né, de financiarização da economia, isso é todo um debate ali no plano econômico. Mas eu queria que você começasse falando isso, como é que se forma, porque assim, na verdade, a primeira eleição do Lula, a primeira vez que ele é eleito, né, para a presidência, ele vem com Zé Alencar de vice, né, que era então do PL, do Partido Liberal, um empresário reconhecido, né, do setor têxtil e tudo mais, e isso na verdade é uma grande mensagem, é considerado uma grande mensagem para o mercado e tudo mais, né. Então assim, onde entra, esse papel desse empresariado industrial, eh, nesse começo, depois a gente vai andando para frente, vamos chegar até os dias de hoje que já muita Perfeito. coisa mudou, né. Sim. É importante, sim, ressaltar que esse empresariado que se aproxima do PT, no contexto de 2002, ele, ele vem de um processo de reestruturação produtiva dos anos 90. Então, ali com altas taxas de juros, abertura do Brasil para o mercado estrangeiro, para o comércio exterior. Então, isso tem um processo de fusão de empresas, de falências, e uma dificuldade muito grande de manutenção das indústrias. Então, é isso que você acabou de falar aí da desindustrialização. Não é todo o setor industrial que entra, né, na verdade, que faz essa aliança de início. Não, É não uma é fração, né. uma fração. E essa fração que chega a se aproximar do PT, não vai ser suficiente para gerar esse apoio para a eleição. Inclusive, por isso que tem a Carta ao Povo Brasileiro, que inclusive dá um aceno, para o setor financeiro. Então, no início, quando eu pensei em estudar, a motivação para estudar esse período, se deu justamente nesse contexto da crise que levou ao golpe de 2016. E ali ficava, muito evidente a dominância financeira. E o meu objetivo inicial era estudar, inclusive, o papel do setor financeiro nos governos petistas. Porém, diante da dificuldade de acesso à documentação, eu acabei redirecionando o foco da minha pesquisa, que acabou também, confluindo também para discutir essa questão da dominância financeira. Então esse estudo do empresariado industrial, ele aparece então, a partir desse projeto de industrialização que está presente dentro dos programas do PT, que é uma forma de superar uma condição de dependência econômica do Brasil. Então, nas reflexões sobre o projeto de desenvolvimento, aparece a indústria como um fator, muito importante. Então essa aproximação, mesmo que a contragosto de algumas alas do PT, ela vai ser feita e o governo começa então ali incapaz de conseguir apontar para uma política industrial, uma política de desenvolvimento,
nos primeiros anos do governo Lula, não tem essa abertura para essa viabilidade política de um projeto desse Uhum. sentido. Porque a ideia é um projeto também, que o Estado tem uma presença forte, né. Isso é Exatamente. né, no histórico do PT, né, uma industrialização baseada no investimento em setores estratégicos, com o papel do Estado, que não é quer dizer, que aí dentro do setor industrial, acho que isso é bem-vindo em alguns lugares, em outros lugares tem aquele pé atrás, né, aquela ideia na ideia neoliberal mesmo, né, de não intervenção do Estado. Sim, Mas quando você fala de políticas, eles também se interessam, desde que sim, seja para o privado, perfeitamente. não para o público. Exatamente. Então, e justamente isso, essa linha de reflexão que a gente vai fazer a nossa pesquisa, enquanto historiador, procurando compreender, qual é a agenda do empresariado industrial. E aí, quando fala empresariado industrial, você já acabou de destacar aí, ou seja, às vezes já fica até problemático o uso dessa categoria, empresariado industrial, diante de tantos nichos, tantos departamentos, tantas vertentes que existem, né. Mas, de qualquer forma, você tem, a independente dos campos específicos dentro da indústria, você tem, nesses primeiros governos, uma preocupação com a política econômica e a sinalizar para o mercado a ideia de que vai dar, garantia ao pagamento da dívida pública, produzir superávit primário. Então os anos 90 eles deixaram uma herança. Primeiro, uma delas é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai ser utilizada depois no contexto do 17 de abril de 2016, e ao tripé macroeconômico. Então, no contexto de crise econômica, você tem lá o superávit primário, o câmbio flutuante, né, as metas de inflação, tudo isso aí é como uma marra para o governo. Então, a política industrial ela fica presa, e o Palocci ali à frente da fazenda ele vai garantindo essa ponte com o empresariado e com esses setores. Inclusive, os jornalistas eles chamavam isso de ala monetarista, né, não é monetarista no sentido do pensamento econômico, mas o governo ele vai ser dividido entre uma ala monetarista e uma ala desenvolvimentista, né. Que vai ser arrebentado aí no segundo mandato da Dilma pelo Guido Mantega, né, que Exatamente, vai fugir um pouco dessa e recebe muitas críticas, né, esse exatamente. empresariado. Eu falei também, assim, coloquei que com uma certa diversidade, né, esse setor empresarial, mas na verdade, eu acho que a base da sua pesquisa são as organizações patronais, né, e elas são me parecem muito coesas. Eu tô falando aí principalmente da Fiesp, que é uma das mais conhecidas, Federação das Indústrias de São Paulo, onde estão muitas das maiores indústrias, o CNI, que é a Conferência Nacional das Indústrias, que aí engloba, né, a Fiesp e todas, né, inclusive a Findes aqui no Espírito Sim, Santo, mas que tem aí você está falando de quem tem digamos, o poder político dentro desse empresariado, né, porque são federações construídas a partir dos grandes empresários e é um espaço político, né, um espaço né, de incidência que centraliza, que reúne todo mundo para fazer essa incidência. Então quem está ali está o pensamento que é hegemônico, né, em de certa tese, forma, mas porque você tem, desde a década de 80 você tem o René Dreyfus, né, que estuda a ditadura militar e o processo de redemocratização, que ele já aponta ali as dificuldades dessa estrutura corporativa, de assumir um papel de liderança do empresariado. De qualquer forma, essa estrutura corporativa ela tem uma força política significativa. Inclusive, a gente faz esse debate na tese com a tese do Wagner Mancuso, que é uma tese que ela afirma o poder político da indústria a partir de uma análise quantitativa, que ele analisa a quantidade de proposições legislativas que a indústria é favorável a elas, ou seja, então ela tem uma série de proposições legislativas, essas proposições sendo aprovadas, ou aquelas que ela quer que rejeita sendo rejeitadas, então ele aponta isso aí como a força da indústria brasileira e sobretudo da CNI. Mas essa estrutura corporativa ela tem, dificuldades de ser um real porta-voz
da indústria brasileira. Porque você tem uma estrutura que ela como você falou, ela é composta a partir dessas federações estaduais. E aí você tem espaços onde você tem indústrias mais dinâmicas que vão estar representados com o mesmo peso que espaços que não têm indústrias tão dinâmicas. Então, lá na minha tese, eu faço uma espécie de prosopografia, né, falando um pouco da biografia de cada um desses diretores da CNI. Aí tem um caso lá que foi muito interessante, que é o Bira Rocha. Eu estava pesquisando, consegui, com alguma dificuldade, identificar qual ramo da indústria que ele era, do setor metal mecânico lá do Rio Grande do Norte. Mas a maior parte da biografia desse ator político lá do empresariado do Rio Grande do Norte é ligada à Associação de Criadores de Carneiros, a NORC. Então, assim, ele foi secretário de Agricultura, ele tinha outros empreendimentos, outras conexões no mundo dos negócios, e também era representante da Federação da Indústria. Então, você tem perfis muito diferenciados de pessoas que assumem essa diretoria. Então, e a própria eleição do Paulo Scaff também, quando ele assume a presidência da Fiesp, por exemplo, ele vai ter uma eleição, ele vai ser vitorioso na eleição em São Paulo para a Fiesp, a partir dos sindicatos que elegem a Fiesp, mas não vai ser vitorioso no Ciesp, que a eleição é pelo empresário, pela empresa. Então, você tem duas modalidades de eleição e na estrutura corporativa ele conseguiu ser eleito. Então, ele não representava de fato, assim, né, o Ele era a empresariado escolha industrial. já, digamos, dos mais poderosos ali. Da estrutura Da sindical estrutura, do empresariado paulistano. Mas também, assim, esse poder, né? Hoje a gente vê que como é que o poder financeiro ele é mais forte no lobby do que, digamos, esse lobby industrial. Mas eu acho que eles também parece que tá tudo muito, como é que eu falo? Intrincado, né? Porque esse Exato. mesmo empresariado parece que, por exemplo, essas propostas todas do arcabouço fiscal, tudo isso também é demanda desse Sim, empresariado industrial, né? Que também participa de maneira ou outra do setor financeiro. exatamente. Por isso que nós articulamos na nossa tese o conceito de industrialismo liberal. O que acontece? Você tem essa reestruturação produtiva dos anos 90 e um processo que vai levar, alguns discordam, mas aproximar muito a indústria da brasileira daquilo que acontece no México, né? As montadoras, onde você já tem aquilo que é do suporte tecnológico, de bens de capital, ou enfim, aquilo que é mais valioso dentro da indústria, vem de fora e às vezes eh, a indústria brasileira ela fica com a parte que tem menor valor. Isso muito desde o NAFTA, né? Dos tratados, que o México vira Lá, eu esqueci como é que eles chamam, né? As empresas, maquilas, né? as maquilas, né? E que o Brasil, na verdade, tem uma trajetória pelo seu porte também econômico de ter empresas estratégicas, né? De grande porte. E a gente tem exemplos que até hoje, vamos dizer, a Petrobras, né? Que vem do Estado, mas que é um líder mundial, né? Tá entre as maiores empresas do mundo, inclusive em tecnologia, né? Ou seja, Sim. essa a questão central desse desenvolvimento, pensado ali, talvez a partir desse projeto petista, é um desenvolvimento em que o país se aproprie de tecnologia, né? E Exatamente. esse não parece a visão do empresariado, assim, necessariamente. Então, aí que a gente percebe, assim, igual você estava articulando essa conexão entre setor financeiro e setor industrial. Então, você tem um setor industrial aí, eu fiz uma tabela, inclusive, eh, na minha tese, que tem os 200 maiores empresas do Brasil. É muito difícil fazer o cruzamento de propriedade, eh, seja qual ramo for. Você tem empresas que são proprietárias de capital de outras empresas, que assumem a gestão, que interferem no direcionamento das políticas. Então, existe uma empresa que tem um perfil industrial, tá, no ramo industrial, mas ela é controlada a partir de outro grupo empresarial. Então, essas conexões aí, além delas, você tem a própria dinâmica do capitalismo brasileiro, como se desenvolveu. Então,
eh, você tem um empresariado que, quando a gente avalia a agenda legislativa da indústria, você tem intelectuais como Armando Boito Júnior, por exemplo, que ele vai falar de recuperar, de certa forma, aquela ideia da década de 50, 60, de uma burguesia nacional. Eh uma burguesia associada, uma que está mais conectada com o capital estrangeiro e uma que está mais conectada com ao antagonismo ao capital estrangeiro. Uhum. Mas quando a gente vê a agenda legislativa da indústria, todas as proposições legislativas que são contrárias ao capital estrangeiro, a CNI, a Agenda Legislativa da Indústria, ela se coloca contra. Eh, então, de uma forma muito enfática. Então, ela é favorável ao capital estrangeiro numa série de proposições, desde questões ligadas à exploração de recursos minerais, a outras que. Ela tem uma dependência, econômica, financeira e um alinhamento ideológico. Acho que você fala disso também, né? Exatamente, com questões que conecta esse empresariado. Por isso que eu questiono o Wagner Mancuso no sentido de que, olha, o sucesso dessas proposições não se dá exatamente pela força da indústria, mas porque às vezes é uma agenda comum do setor patronal. Por exemplo, reforma tributária, reforma da previdência, reforma trabalhista. Isso não é algo exclusivo do setor industrial. Então, a força para pressionar o sistema político para que isso se realize, ela não se dá exatamente a partir da força do empresariado industrial. Uhum. Então, então por isso que. E aí a gente faz o mapeamento, né, do governo para saber quem ocupa os postos. Não significa que, se você está num posto, do cargo do executivo, que você, necessariamente representa um determinado ramo, um determinado segmento econômico. Mas aí a gente vai fazendo a análise da biografia, do direcionamento que essa pessoa que está nesse cargo ocupa. Então, a gente percebe como que, a estrutura, o bloco de poder, vamos colocar assim, como que o bloco de poder está sendo ocupado e qual o direcionamento. Então aí que a gente percebe a dominância do setor financeiro, a incapacidade, ou a dificuldade da indústria conseguir indicar postos, e para que vão, contribuir para um projeto industrial no Brasil. E quando a gente vê esses projetos industriais que acontecem nos governos do PT, é muito mais, determinado pela uma vontade política do partido e dos governantes, petistas, do que, do próprio empresariado industrial. Porque você tem ali, quando você tem uma política de fortalecimento do mercado interno, uma política de valorização do salário mínimo, essa política de valorização do salário mínimo, por exemplo, ela é rejeitada, de forma taxativa pelo Pois é, setor patronal. o que o governo Lula faz, né, e aí os anos de crescimento estão muito atribuídos a essas políticas que colocaram dinheiro, principalmente nas classes, né, digamos assim, menos favorecidas, e elas fizeram circular a economia, né. Sim, que é Então, a ideia de Bolsa Família, tudo isso, movimentou, tanto que algumas empresas, até do ramo varejista, né, o caso da Luísa Trajano, que teve posicionamentos naquela época falando, né, de como que a política tinha favorecido o negócio dela, porque a grana começou a circular, mas a maioria do empresariado E além continuou dessas achando que o políticas, governo estava fazendo exatamente o contrário, digamos. e tem intelectuais também, que naqueles anos de 2015 que vão, eh, considerar absurdo, porque a valorização do salário mínimo tem que ser compatível com os ganhos de produtividade, que não está acontecendo isso, como se o salário mínimo brasileiro fosse algo que, assim, que desse para trazer conforto, e dignidade para a família que recebe um salário mínimo, né. Então além dessas políticas aí, que estão relacionadas ao fomento do mercado interno, valorização do salário mínimo, aumento dos postos formais de trabalho, isso implica também crescimento do setor informal também, que vai crescendo Uhum. junto. Você tem também as políticas que são direcionadas ao setor industrial, com juros, isso vai ser muito questionado: que o BNDES está dando dinheiro para o empresariado industrial, Hoje isso está se impactando na discutindo dívida o lance pública. das isenções fiscais, né, e também tá muito em debate
atualmente, que são políticas também para, né, fomentar a indústria, facilitar aí o. Eu discuto, inclusive, isso na minha tese, porque no contexto de 2015 e 16, que teve as commodities, os preços foram lá embaixo, então a arrecadação Uhum. também teve uma diminuição da arrecadação, uma crise econômica e fiscal. Muita gente foi lá apontar o dedo dizendo que, olha, essa desoneração fiscal foi um erro, foi um equívoco, mas lá, quando foi feita essa política de desoneração, no lançamento do Plano Brasil Maior, eu registro e documento isso na tese, a postura do Robson Andrade, da CNI, de parlamentares do campo da direita, do campo da esquerda, intelectuais economistas ligados ao campo liberal, dizendo que enquanto não tem reforma tributária, isso aí é bem-vindo, tá adequado, não é o que a gente quer, mas enfim, é o que dá para fazer. Então você tem muita gente que bateu palmas com essa desoneração, que isso implicou na diminuição das receitas, e depois passou a se opor, dizendo que aquilo foi um erro, né? Enfim, então essa foi também uma das estratégias também para naquele contexto pós-crise de 2008, que você tem os Estados Unidos, com a política chamada quantitative easing, né, que eles inundou o mercado com produtos financeiros, com dólar, então desvalorizou o dólar, então isso teve muito capital estrangeiro chegando ao Brasil e muitas vezes para especulação e não para o investimento produtivo. Então isso valorizava a nossa moeda, isso era um problema na época, reconhecido por diversos campos políticos, e o Plano Brasil Maior ele tentou, assim, de alguma forma, evitar esses problemas. A competição chinesa também, que o empresariado questionava muito. E nesse contexto aí, uma das coisas, assim, o André Singer, né, ele fala que quando a Dilma assume, tem uma retomada das políticas intervencionistas, de papel do Estado como indutor da economia. E aí eu percebo que há que se ressaltar que aconteceu isso no governo Lula, e a Dilma, assim como o Lula, ela não começou o governo com uma política nessa inspiração desenvolvimentista. Ela começou com ajuste fiscal. Ela começou cortando orçamento, a preocupação, o Palocci estava ali no comando novamente, e aí preocupado com as metas de inflação. E aí você tem uma articulação a partir da Fiesp, que aí consegue articular CUT, outros sindicatos, outras frentes sindicais, né, força sindical, e eles vão fazer seminários, materiais que eles vão publicar na mídia, artigos na internet, que aí vai trazer chamando a necessidade para que aquela política fiscal aquela política econômica fosse abandonada em favor de uma maior presença do Estado, de diminuição da taxa de juros. Então você tem uma inversão ali em agosto de 2011. Então até agosto de 2011 a Dilma ela tem uma postura muito alinhada com essa ala monetarista, essa preocupação fiscal, e depois, a partir de agosto, ela começa a direcionar a política para o enfrentamento dessas adversidades. Então, e aí esse mesmo público empresarial, depois o Paulo Scaff, que ali estava elogiando, você tem falas dele que são assim, muito elogios exagerados, né, para não usar um outro tipo de linguagem aqui, mas então e depois não corresponde ao que vai acontecer. É o mesmo Paulo Scaff que você vê ali a partir de 2014, naquele oportunismo, que ele queria ser governador também, né, então vai tentando movimentar o empresariado industrial, no sentido daquele momento que já tem um esgotamento da capacidade fiscal, e diante desse esgotamento, a aposta vai ser dobrada na política contrária ao que eles estavam defendendo em 2011, 2012, de apoio a um expansionismo Mas fiscal. como que se chega, essa situação chega quando se dá ali o processo de impeachment da Dilma? Então, aí você tem assim uma eleição que é feita, tem
chamado de estelionato eleitoral, né? É uma eleição que é feita a partir desse, dessa agenda de inspiração desenvolvimentista, de preservação do, da política de valorização do salário mínimo, enfim, aquela agenda que foi vitoriosa entre 2012 e 2014. Só que tem o que o Tony Volpon, ele chama de pragmatismo sob coação. Então a gente vai analisando o governo e os partidos, né, a partir da ideia de incentivos coletivos, seletivos. Então, ao mesmo tempo que o partido ele tem que, o governo ele tem que sinalizar com incentivos eh, seletivos, no sentido de atender algumas demandas específicas de grupos que dão suporte à organização para a sobrevivência delas, no sentido pragmático, distribuição de emendas, cargos, determinados benefícios para determinados setores. Então você também tem os incentivos coletivos que é para garantir a base eleitoral. Então ele vai se equilibrando nessas políticas. Então você tem um contexto ali de 2015 que a aposta ela vai se distanciar dessa política vitoriosa. Então nesse contexto aí, você tem a os quadros, o bloco de poder vai ser um bloco de poder liberal, e isso vai gerar uma crise interna muito grande. O próprio PT ele vai começar a se distanciar da Dilma, porque isso é uma qualidade, uma característica do PT, de ser um partido que ele tem, não é completamente formado a partir do parlamento. Ele é formado fora do parlamento, então você tem uma interferência política muito forte. E cada vez mais isso vai crescendo dos atores que têm cargos e que comandam cargos políticos, seja no executivo ou no legislativo, mas você tem uma vida externa do partido que acaba determinando uma certa pressão. Então, esse novo mandato da Dilma, ele se realiza num contexto de uma crise fiscal muito grande, e essa nova orientação que ela dá ao poder no sentido de tentar sobreviver vai gerar uma crise maior ainda, que vai colocar o partido, se afastar ela do partido. Então essa continuidade do partido dela nessa política, ela gerava um dilema para ela, ou uma ruptura, uma desagregação, né? Podia aumentar essas forças centrífugas dentro do partido, e aconteceu o que aconteceu em 2003, numa intensidade maior, que em 2003, aquela política de reforma da Previdência, ela gerou o PSOL, né? Que foi aquele grupo que algumas pessoas expulsas e outras que não aceitaram aquela orientação do governo naquele contexto. Então, essa crise que vai levar ao abril de 2016, ela tem esse componente da crise política e econômica, e essa agenda que vai sendo construída. E há quem discute isso é a Camila Rocha. Ela vai mostrando como que essas organizações empresariais, fora dessa estrutura corporativa, elas vão conseguindo costurar alianças, formar lideranças da internet, e para que nas ruas, quando tem aquelas manifestações, menos Marx, mais Mises, né? Inclusive é o título da tese dela, Menos Marx, mais Mises, que essa opinião pública de reforma do Estado, ela estava muito forte. E, inclusive, com a Lava Jato tem um papel fundamental nesse sentido também, de deslocar, inclusive, a opinião pública. A gente mostra isso aí na tese, que o principal problema na opinião pública brasileira era a saúde pública. Então, quando as pessoas eram perguntadas qual é o principal problema do Brasil? Saúde pública. Então, a corrupção nunca apareceu até 2013 como principal problema para a população brasileira. E a corrupção vai aparecer a partir desse momento aí como o principal problema para a opinião pública brasileira. Então, vai mobilizar a opinião pública em torno de um discurso. E aquele discurso que vem desde o Sérgio Buarque de Holanda, né? De que o Brasil ele é patrimonialista, como se a corrupção fosse algo exclusivo do brasileiro,
e que esse Estado inchado, esse Estado muito forte, ele favorece esse tipo de ação. Então, você precisa de um Estado mínimo, um Estado que não age como indutor da economia, como não tem um monte de compromissos com a sociedade, para que a corrupção deixe de existir. Então, essa agenda ela vai ganhando força e a Dilma chega um momento que ela abraça essa agenda, que é o que o Tony Volpon chama de pragmatismo sob coação, né? Que tem o pragmatismo que Aí o entra a figura do Joaquim Levy, né? Exatamente. Como ministro da Fazenda. Só que, ao mesmo tempo que ela coloca ele, ela não dá liberdade completa. Então, isso era uma queixa que aparece no noticiário, que ele não tinha Ele é a liberdade. cara do mercado. O Mas, chamado ao de mesmo mãos de tempo, tesoura, né? Que aí não tem liberdade completa para fazer o que era esperado por esse setor, que queria uma agenda de reforma do Estado, e quando aparecia, o governo aceitou fazer, numa mesa tripartite, numa negociação com as centrais sindicais, e não da forma como foi feita depois, de cima para baixo, com conversa somente com as associações patronais. Depois fala já no governo Temer. Isso, Bolsonaro. que depois ela vai ser levada adiante, né? O Ponte para o Futuro era como se fosse o programa de governo do Temer, né? Naquele contexto de conspiração, de articulação do golpe de 2016. Então, aquele programa que era o programa que já estava presente durante todo o período, que é isso que eu discordo lá do André Singer, que o André Singer fala, depois de uma fase harmoniosa, a CNI passou a abraçar a reforma trabalhista. Não tem essa fase harmoniosa nesse sentido, porque essa ideia de reforma trabalhista, ela está presente em todos os anos da agenda legislativa da indústria, está lá. Reforma trabalhista, reforma tributária, da Previdência, como algo fundamental para ser feito. Então, essa agenda de reforma do Estado no viés neoliberal, ela estava presente, só que não havia um direcionamento de uma campanha como foi feita, sobretudo, pela Fiesp. A CNI ela ficou meio... né, não se posicionou da mesma forma que a Fiesp. Que a Fiesp ela foi e bancou isso aí. No momento do pré-golpe, a Fiesp é um agente fundamental, né? Um agente fundamental. Mobilização, o lance do pato lá, que ficava em frente Exatamente. à Fiesp na Avenida Paulista. Não vou pagar Até o pato. emblema, né? Eles que financiaram o patão lá e tal. Deram... chamaram algumas lideranças para comer... era... Nem lembro o prato, mas era um prato assim, meio sofisticado lá dentro da Fiesp. E essas lideranças que depois vão despontar aí no MBL, né? Mas aí, dando esse salto para hoje, assim, a sua pesquisa não teve essa abrangência, mas como é que você olha, assim, esse terceiro governo Lula, passado, né, esses dois governos, né, de Temer pela metade, né, e Bolsonaro, quer dizer, uma mudança brusca, e o retorno do Lula, como é que dá para olhar sobre essas questões que você olhou lá, observando agora esse terceiro governo Lula, o que tem de semelhanças e de diferenças? Então, foi falado do fim do lulismo, né? E aí, em 2016, 2017, falava-se muito disso. O lulismo já era a personificação dessa... Eu lembro que quando eu estava fazendo a dissertação, eu estudei o trabalhismo e tinha lá um debate de Alberto Pasqualini, que vendo de forma muito negativa a personificação do trabalhismo na figura do Vargas. E, inevitavelmente, isso aconteceu com o PT também, essa personificação de uma agenda na figura do Lula. E quando você tem, então, esse período de 16 para frente, você tem uma agenda que é antipovo, vamos dizer, né? Então, aquela agenda que foi vitoriosa nas eleições, ela passou a ser feita de uma maneira contrária, e essa possibilidade do retorno, muitos nem aventavam a possibilidade de retorno, né? O crescimento eleitoral do PT teve uma queda muito grande no número de filiações, mas o PT se manteve como um partido muito relevante na cena política.
Só para fazer uma digressãozinha aqui, também é interessante ressaltar que em 2013, 2016, em 2012, 2013, quando teve aquelas manifestações, muitos intelectuais achavam que o caminho, Rui Braga e outros que eu cito aqui na tese, que assim, ó, o caminho é o aprofundamento das políticas sociais, no sentido mais progressista. Eles viam aquilo ali com um otimismo tão grande, não viam a possibilidade de recuo, mas aconteceu. Então, não houve esse avanço positivo, mas, ao mesmo tempo, também não houve também o que muitos assinalaram como o fim dessa possibilidade de volta do PT. Então, essa agenda eleitoral, ela permanece, de certa forma, presente na sociedade brasileira, porém, o que a gente vê a partir de 2015 para frente, é um enfraquecimento muito grande do poder executivo no sentido de estabelecer o poder de agenda. Quando a gente faz a avaliação da relação entre executivo e legislativo, a gente percebe que, pegando uma ideia do Fabiano dos Santos, lá de 1997, que o executivo ele governa com maior estabilidade quando tem uma correspondência ideológica entre o executivo e o legislativo. Então, aquela ideia da Argelina Figueiredo, Fernando Limonge, que o executivo controla o legislativo com emendas parlamentares, com cargos no executivo, simplesmente a partir disso, a gente não verifica isso. Quando tem Também, mas não somente, né? Também, mas não somente. Porque aí você tem que É incorporar. parte do jogo, mas não... Não determina que o executivo seja mais forte Isso que o é muito legislativo. visível, né? Como que no primeiro governo do Lula, por exemplo, você tinha uma coesão muito, muito maior, né? Dessa base parlamentar. E essa coesão não era porque você tinha um parlamento de centro-direita, Que estava apostando nesse projeto político. Hoje você só que tem... você tinha uma capacidade fiscal muito maior o PAC. Você vê a quantidade de recursos do PAC, nas centenas de bilhões, né? Então você tem uma capacidade de patronagem muito maior. Então o aspecto ideológico ele fica menos determinante, mas ele está presente. Então, no presente, e aí a partir de 2016, o parlamento ele conseguiu avançar no sentido do controle do orçamento, e aquela reflexão da ciência política ela acaba tendo assim, muita dificuldade de ser verificada, porque quando fala aqui do poder da liderança partidária, você é o líder partidário e você vai me punir se eu não votar de acordo com a orientação do partido. Então isso era muito, muito visível. Hoje você tem liderança partidária que ele vai lá fazer, ele está muito mais preocupado em pegar o celular dele, fazer um videozinho falando uma opinião contra o governo, contra determinada coisa, e garantir uma base eleitoral, do que respeitar a disciplina partidária do líder do E ele partido. tá Então, cheio de emenda também para direcionar para a base dele, quer dizer... e é justamente isso, porque o controle que os parlamentares tiveram passaram a ter sobre o orçamento, eles permitiu que tirasse a relação entre a emenda e o executivo, que controla, que arrecada o dinheiro, ela passava pelo ministério e pela liderança partidária. Então o cara ele já não tem mais isso. Era impositivo, né? O governo era obrigado a pagar tudo. Agora você criou um sistema em que O orçamento secreto foi o eles têm máximo. muito orçamento, eles têm muito orçamento na mão e o ministério perde valor, assim. Antes era o Exatamente. ministério que dava agenda, que tinha grandes investimentos para fazer. Hoje os ministérios estão com menos investimentos, que também tem a ver com esse arcabouço fiscal, com essa, né? Ser uma retirada da capacidade de investimento. Por outro lado, você tem parte desse investimento reduzido por causa das emendas e esse poder das emendas que tira deles. Aí o governo, por exemplo, você tem a nova indústria brasileira. Então você tem um projeto para realizar, e aí como é que você articula isso? Então para articular um projeto de governo, um plano de desenvolvimento, por exemplo, você precisa de linhas, de recursos, de capacidade técnica, então de uma burocracia, de um plano específico. Então, isso aí, para você articular isso, você precisa ter o controle sobre o orçamento. Então, dentro dessa pulverização que ocorre a partir do parlamento, isso se torna cada vez mais difícil. E
o executivo ele acaba se colocando que parece mais um sistema semipresidencialista mesmo, como muitos advogam, né? Que você não tem uma capacidade do executivo de direcionar isso. Isso é muito ruim, né? Porque o parlamentar ele faz a defesa de que ele conhece melhor a ponta do que está precisando, mas ao mesmo tempo essa pulverização ela tira a possibilidade de um plano de longo prazo, de médio e longo prazo, para a realização de políticas públicas. Beleza, obrigado, Amarildo Mendes Lemos. Eu Esse que foi o agradeço. Política é Esse, programa do Século Diário. Eu convido vocês, né, se você ainda não segue, para seguir lá o YouTube, o Século Diário, o Spotify, outras plataformas de áudio. E também lembro que no séculodiario.com.br tem todo dia novidades lá sobre o Espírito Santo, sob uma perspectiva crítica. Obrigado e até logo. Valeu, grande abraço. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.